E aí, pessoal, como é que tá? Turma dos pré-adolescentes, nossa lição hoje de número 3, lição que tem por título A Terra Criada por Deus. Eu quero, galera, conversar com vocês um pouco sobre essa lição, é uma lição bastante interessante que fala sobre a Terra. Talvez vocês fiquem pensando, poxa, porque a grande maioria de vocês que são alunos aqui da Escola Bíblica Dominical são alunos desde a sua tenra infância, desde pequenininhos, né? E aí todos nós já escutamos a história da criação, só que é interessante que a gente escutou a história da criação. Opa, quase derrubei o outro celular aqui. A gente já escutou a história da criação, mas contada para aquela fase que a gente estava lá, quando a gente era uma criança, né? Tinha ali 5, 6 anos. Foi a primeira história que a mãe da gente contou para nós. Então, para nós ali era uma coisa muito linda, muito lúdica, né? A criação, criou a vaquinha, criou o cavalinho, né? Mas a gente precisa entender agora que a gente está crescendo, e como a gente está crescendo, a gente precisa também se aprofundar no conhecimento. E a lição, então, ela fala justamente sobre a terra criada por Deus. E talvez, como eu disse, você esteja se perguntando, pô, já tô careca de saber essa história aí, então por que tá... Vamos repetir essa história? Não, não é repetir. Nós vamos abordar essa história, essa criação, de uma outra forma, de uma forma agora um pouquinho já mais adulta, né? De quem está crescendo, para que nós venhamos entender e tirar dessa lição alguns aspectos, né? E hoje nós vamos transformar esses aspectos em algo prático na nossa vida. Porque qual é o objetivo nosso quando nós lemos a Bíblia, quando nós escutamos a palavra de Deus? É que a palavra de Deus produza em nós mudança e transformação. E é isso que vocês estão buscando, vocês já estão crescendo. Ou seja, desenvolvimento, assim como na escola vocês estão passando de série, mudando, a cada ano vão aprendendo mais e se aprofundando mais no conhecimento para que um dia vocês possam prestar o vestibular e escolher uma profissão para a qual vocês vão se preparar. A palavra de Deus é a mesma coisa, né? A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, e cada vez nós conhecemos mais, temos os mistérios da palavra de Deus revelada, e isso também depende da idade e da nossa maturidade espiritual, coisa que a gente já falou em outra lição sobre maturidade espiritual. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um apanhado aqui sobre a lição, porque eu quero tirar dela alguns pontos que são importantes para nós, né? Quando a gente vê o que a palavra de Deus diz lá em Isaías 45:18, diz: o Senhor que criou os céus é o único Deus, ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Isaías 45:18. Se a gente parasse para pensar hoje, como é que seria viver na terra num mundo se não tivesse planta, não tivesse animal, mar, rio, cachorro, gato, cachoeira, se a gente só se alimentasse de uma única coisa, só tivesse grama, por exemplo, para a gente comer, né? Como é que ia ser olhar para o céu se não tivesse a lua, não tivesse as estrelas? Como é que ia ser, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre o início de todas essas coisas e por que Deus criou. Por que houve uma ordem na criação de Deus? Por que Deus estabeleceu uma forma de fazer, um modo, um projeto? É importante isso, né? É importante que nós tenhamos para nós que a forma como Deus faz as coisas de maneira ordenada, com cuidado, com carinho, com atenção, é também a forma como Ele quer que nós façamos as coisas para Ele, na sua obra e principalmente, gente, na nossa vida diária. Porque assim, ó, não existe vida cristã na igreja e fora da igreja. A gente é cristão o tempo todo, 24 horas por dia. Não, eu não me transformo na hora que eu vou lá para a igreja, né? A única coisa que talvez eu não vá usar na igreja lá é o boné, né? Porque eu não vou entrar dentro da igreja de boné. Então por isso que eu tô com boné hoje, até para vocês se ligarem nisso aí. Mas eu sou a mesma pessoa aqui e lá no meu trabalho, em qualquer lugar, eu sou a mesma pessoa. Então, nisso não há mudança. E a gente precisa entender isso, que o padrão que Deus estabelece para a nossa vida é um padrão que deve abranger tudo da nossa vida, tá? Então, é o nosso comportamento na escola, com os nossos pais, quando vocês começarem a trabalhar, na igreja, em tudo. Existe um padrão de Deus e uma forma como Deus faz as coisas. E é por isso que Deus, quando Ele criou os céus e a terra, Ele criou de uma forma tão ordenada, com tanto cuidado. Teve os dias, depois Ele descansa.
e ele viu que tudo era bom. Vamos lá então. Quando Deus ele decide criar os céus e a terra, ele planejou tudo com perfeição, ou seja, ele fez tudo com perfeição. Deus planeja e executa. Como é que tem sido os teus projetos? Você tem planejado e executado? Se pegar, por exemplo, um trabalho da escola, se você antes de começar a fazer o trabalho, você pensa, diz, não, eu preciso disso. Se é um projeto, por exemplo, de ciência, né, eu vou precisar disso e daquilo, vou precisar fazer um projeto antes. Quais são as etapas desse processo para que eu chegue no resultado esperado no final dele? Quando a gente faz isso, o nosso projeto tem sucesso. Quando a gente não faz, dá aquele problema, né? Não estudou, não se preparou, não planejou. Aí quando chegou lá na frente da turma para apresentar, não deu certo. Ah, pois é, mas era para ter dado. Ó, pessoal, não deu certo, mas é que era para ser assim, 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 assim. Não funciona. Assim é a nossa vida, assim são as coisas de Deus. Tem que ter projeto, tem que ter processo, tem que haver planejamento. E Deus, ele traz isso para a nossa vida como um modelo, não apenas para a vida espiritual, volto a dizer, para a nossa vida pessoal diária. Quando a gente é organizado e faz as coisas da maneira correta, as coisas dão certo, tá? Bom, e pelo seu poder ele executou a criação em apenas 6 dias. É importante dizer, né, e o comentarista da lição ele fala isso, e eu acho importante a gente frisar isso, né, que Deus ele é o criador do tempo. Né? Então, essa questão de que foram 6 dias de 24 horas, a gente não sabe. A Bíblia não diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Talvez um dia desse possa ter sido uma era, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Deus, com seu imenso poder, tem capacidade, inclusive, de criar tudo do nada. Em um abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que ele disse, haja luz e houve luz. Né? Então Deus é muito poderoso. Ele criou cada coisa no seu dia, com cuidado, né? Sem defeitos, né? Mas tudo correto, tudo direitinho. Eu fico imaginando a beleza da criação de Deus, né? Quando ele começou a criar os animais. A complexidade, existe entre 5 a 10 milhões de espécies de animais hoje no mundo. Se a gente pensar só no fundo do mar, a quantidade de espécies que nós ainda não conhecemos, nas florestas, quantos bichos, quantos insetos, quantos animais ainda não foram catalogados, ou aqueles que já não existem mais, como os dinossauros, como o tigre da Tasmânia e outros animais que foram extintos. Né? Então a beleza da criação, o poder de Deus ao criar tudo isso, e a dedicação, o carinho, o cuidado, tudo isso para que existisse um mundo, uma terra onde nós, como homens e mulheres, pudéssemos viver e desfrutar desse amor tão grande de Deus por nós. Foi por nós que ele fez. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, precisamos fazer num sentido de sermos gratos a Deus, por termos gratidão a tudo aquilo que ele fez por nós. Bom, vamos ver lá então. No primeiro dia da criação, ele criou a luz, né, para iluminar o mundo, separar das trevas, criando assim o dia e a noite. No segundo dia ele criou o firmamento, ou seja, o céu, ou seja, a atmosfera terrestre, né, quando ele faz aquela separação entre águas embaixo e águas em cima, que depois aquelas águas de cima caíram todas com o dilúvio, né, mas Deus faz essa separação, cria então uma atmosfera terrestre. No terceiro dia ele criou então a terra e os mares, ali onde ele faz aquela separa, fez toda a parte da vegetação, as árvores cheias de sementes e frutos. No quarto dia, Deus criou o sol, né, que é o luminar maior, como diz a palavra de Deus, para governar o dia, e a lua, que é o luminar menor, para governar a noite. Então, Deus cria, então, isso já no quarto dia. Cria também as estrelas. Lá no quinto dia, ele criou os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, Deus cria todos os animais terrestres. E, por fim, cria o homem, Adão. E aí, Adão, ele descobre que não tinha ninguém como ele. Descobre que ele está sozinho. E aí então Deus cria Eva, a mulher que é tirada da costela do homem, para ser sua companheira, sua adjutora, sua ajudadora. Então Deus cria a mulher para acompanhar, para ser companheira. Não tira do pé nem da cabeça, mas tira da costela, do lado, para que seja companheira, seja uma parceira de verdade. Vamos lá então. E no sétimo dia o que Deus faz?
Depois que ele cria tudo, gente, ele olha e diz, isso é bom, isso é muito bom. E a Bíblia fala que ele fala 7 vezes que Deus viu que tudo era bom. Ou seja, um para cada dia. Então, a cada dia, nós temos que parar no final do dia e olhar, bah, o que eu fiz hoje foi bom. Bah, o que eu fiz hoje foi bom. O que eu fiz hoje, bah, hoje não foi bom. Tenho que corrigir. Tenho que melhorar. Onde é que eu errei? Puxa, o meu dia hoje não foi legal. O que eu podia ter feito melhor? O que Deus faria para corrigir o meu dia? O que eu posso fazer para o meu dia ser bom? Para eu poder olhar e amanhã não repetir esse erro e poder olhar, bah, hoje foi bom. Interessante isso. Vamos lá então. Continuando. Então, depois de toda essa beleza, toda a perfeição que Deus criou o mundo, a gente consegue perceber, mais uma vez eu digo para vocês, que ele faz tudo com cuidado, de forma planejada, com cuidado, e no final ele pôde olhar e contemplar o seu excelente trabalho. Como é bom, né, quando a gente faz uma coisa e pode olhar assim, bah, ficou bom mesmo. Quando a gente faz um trabalho da escola, monta lá um projeto, como eu estava usando de exemplo com vocês, e a gente pode, bah, esse projeto ficou bom, esse aí eu vou tirar 10. Ah, esse aí o professor vai. Esse aí eu vou. Eu vou garantir a nota do trimestre, do bimestre. Então é importante que nós venhamos entender isso em tudo na nossa vida. Poder olhar para trás e dizer, bah, esse trabalho foi bom. Isso que eu estou fazendo. Porque o que acontece? Depois que Deus fez tudo e viu que tudo era bom, o que ele pôde descansar? Será que nós podemos descansar nos braços de Deus hoje? Tranquilos de que nós temos feito o melhor? Temos nos esforçado para fazer o melhor, que nós possamos ter essa preocupação. Deus fez de tudo por nós, Deus fez o melhor, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, Ele deu o seu Filho por nós. Será que nós temos dado o nosso melhor para Ele? Será que nós temos oferecido a Ele o nosso melhor? Importante isso. Bom, durante todo esse processo, como eu falei para vocês, a Bíblia ela apresenta 7 vezes a declaração de Deus que tudo que Ele fazia estava bom, que tudo era bom. Então é importante isso. Olhar para trás e ver que foi feito com amor, foi feito com dedicação, com cuidado, para que o homem pudesse viver sobre a terra. E que nós possamos olhar para tudo aquilo que fazemos. E se Deus fez tudo isso para que tudo ficasse bom, para que o homem pudesse morar e andar sobre a terra, que tudo que nós possamos fazer, nós possamos pensar, isso ficou bom na minha vida, o Espírito Santo pode morar em mim, Deus pode andar em mim. Interessante, né? E importante isso. Deus fez para que nós pudéssemos habitar na terra e nós fazemos para que Ele possa habitar em nós. Louvado seja o nome dos... Isso é tornar a vida de Deus prática em nós. Temos certeza que Ele é o Criador, que tudo que Ele criou lá, não tem doutrina, não tem teoria da evolução, teoria disso, daquilo, né? E tantas outras teorias que existem por aí, mas nós temos a certeza de que foi o nosso Deus que criou todas as coisas, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, e criou para o meu bem e para o teu bem. Importante isso. Vamos lá então. A forma como Deus criou a Terra, a posição dela em relação ao Sol, a forma como a nossa atmosfera se desenvolve, a quantidade de água, tudo que Deus fez no planeta Terra é para o nosso bem. E nós precisamos reconhecer isso. E quantas vezes nós vemos a ciência se dobrando, a sabedoria de Deus e mostrando que como as coisas foram feitas da maneira correta. Não é uma simples evolução, não é uma transformação, não. É a mão de Deus criando todas as coisas. E nós precisamos ter certeza disso, convicção. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Deus Não Está Morto. Assista aquele filme. É um rapaz que ele é deparado, vai para a faculdade e lá um professor começa a atacar a fé dele, mas ele tem a certeza que foi Deus que criou todas as coisas e que Deus está com ele. Você precisa ter essa fé, você precisa ter essa convicção que Deus criou todas as coisas, inclusive criou eu e você, para que nós possamos viver uma vida plena nele. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, o que nós aprendemos até agora, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Aquela historinha que nós conhecemos lá quando era pequenos não é uma história, mas é uma história verdadeira. Deus criou os céus e a terra, nos criou
e criou tudo para o nosso bem, e que nós possamos também viver de acordo com a vontade dele, para que ele possa viver e habitar em nós, e nós possamos olhar e dizer: isso é bom. Isso é bom, o que eu tenho feito é bom, e Deus se agrada daquilo que nós temos feito. E por fim, a palavra da nossa lição é a gratidão. Como eu falei lá para vocês, ser grato é reconhecer tudo que Deus fez, e que tudo que ele fez é porque ele me ama, é porque ele te ama e que ele tem cuidado de nós. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de dar o seu próprio Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então aproveite, viva crendo que ele criou todas as coisas e que ele fez tudo para o nosso bem, e que tudo que nós fazemos também pode ser bom para que ele habite e viva em nós. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.